nosso telespectador falou, né, do livro de colorir. Esse aqui é de uma marca específica, tá? Que é a Bobbie Goods, o pessoal sabe, quem é pai, né, sabe muito bem, né, que a filharada adora, acabou incorporando essa marca porque essa febre acabou pipocando aí, virando trend na internet. E essa febre dos livros de colorir, especialmente com esse título Bobbie Goods, tem conquistado essas crianças e adultos. Isso é muito bom, principalmente pela fuga das telas, pessoal. E nós convidamos a pedagoga, escritora e contadora de histórias que já esteve conosco, a Maria Mogorim, para falar dos benefícios desta prática de colorir. Ela, inclusive, tem um depoimento, um relato de vida sobre isso. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo, né? O programa sempre tem uma grande audiência. Oi, querida. E viemos conversar um pouquinho, então, sobre livrinho de colorir. Isso, sobre esse ato de colorir, que às vezes parece uma coisa tão simples, mas que pode mexer com tantas coisas dentro da gente, né? Com certeza. Esse Bobbie Goods é da minha produtora Raíssa Albano. Beijo, muito obrigada. Os lápis de cor foi, né, todos eles da Maria, que anda na bolsa com penal, gente. Ela tem um penal com canetinha, lápis de cor, né? E então, assim, eu comecei a pintar. Eu não tenho prática de pintura, nunca gostei muito na escola, sempre pintei muito errado. Ó, pode ver, se você ver aqui meus buracos, tudo aqui. Não tenho paciência. Mas um dos motivos do ato de colorir, um dos benefícios é justamente relaxar. Isso mesmo. E acalmando, né, esse tempo onde não tem paciência, mas é uma coisa que quanto mais tu faz, mais tu vai desenvolver esse sentido dessa paciência, né? Esse estar no momento presente que se busca muito. E ele veio bem ao encontro desse momento que a gente teve a proibição dos celulares nas escolas, né? Então acaba que as crianças também na escola, nesse momento de intervalo, às vezes, elas buscam essa interação com as outras crianças, conversando também sobre esse ato de colorir, né? Trocando desenhos, trocando materiais de pintura e promovendo essa interação por meio desse trabalho do colorir, né? Dessa atividade. O que não posso, dentro dessa questão da trend, é importante essa trend porque populariza. Sim. Mas o que não pode acontecer, às vezes uma criança, por não ter condições de comprar um Bobbie Good, isso, né, é muito importante frisar. Desestimulada a pintar. Sim. Né? Porque, na verdade, hoje você consegue baixar de graça na internet. Você pode encadernar bem bonitinho. Pode baixar, tem material para imprimir grátis, né? Similares. Tem materiais para colorir bem em conta também. E isso também é importante, assim, porque às vezes o excesso... Essa régua, quem vai dar do colorir e dos materiais, são os adultos, né? E aí o excesso às vezes prejudica, às vezes nessa intenção de suprir todas essas vontades... Sai da tela, dá um monte de livrinho de colorir. Ou um monte de material, de canetinhas, né? Então tem estojos enormes, com 150, 200 cores. Às vezes vai se constituir isso num elemento a mais para essa ansiedade, porque os psicólogos eles dizem que esse ato de colorir, ele é muito bom porque ele te livra um pouquinho desse ato de escolher e da decisão que a gente está todo momento escolhendo alguma coisa, escolhendo o que falar, escolhendo o que vestir, escolhendo as interações que vai fazer. E quando tu mergulha nesse ato de colorir, é para tirar um pouco disso, é o momento que tu não tem que decidir, tu vai relaxar. Só relaxar e sentir, né? Então não tem que se preocupar muito com as técnicas, a gente sabe que a trend trouxe aí, né? Uma infinidade de efeitos de luz e sombra, de profundidade, que é muito legal também para quem está desenvolvendo isso. Mas não pode ser uma cobrança, nem um elemento de comparação entre as crianças, nem entre os adultos, né? É muito fofinho esse Bobbie Good, tem uns ursinhos bem bonitinhos aqui. Né? A gente vai pintando. A temática é muito doce, né? Docinha, né? Hoje o Ver Mais está todo doce. Os psicólogos falaram sobre isso também, que como as linhas do desenho são suaves e os temas são sempre temas leves do cotidiano, então que também proporciona esse relaxamento, né? E desenvolve a criatividade, aumenta o foco, É isso que eu ia perguntar para ti. O que eu estava pintando aqui era um piquenique, agora que eu vi aqui. Até perdi meu desenho, mas assim, quais habilidades no ato de colorir que uma criança pode desenvolver? Muitas. No adulto também. Sim, no adulto também. Atenção, concentração, criatividade, essa questão do foco, do senso estético também, do gosto pelas cores.
por aprender novas técnicas, esses efeitos de luz, sombra. Tem alguns que defendem, inclusive, a questão da ampliação do vocabulário, porque diz que quando a criança ela está colorindo Bobbie Goods, diz que muitas vezes ela se desperta para elementos que ela ainda não conhecia que e que ela quer aprender os nomes das coisas, que ela quer aprender a falar, a escrever. Então, alguns defendem também essa ampliação do vocabulário por meio dos elementos que estão no desenho, né? Sim, você tem alguns ali, pode mostrar, você também trouxe, você imprimiu, eu trouxe né? alguns, esse eu trouxe que foi impresso, né? Tá. Que é pego em sites da internet, são gratuitos, os dois sim, ursinhos que são pescando. São linhas bem simples, com poucos elementos, né? Porque depende muito da questão da criança também. Como a leitura, que tem uma classificação indicativa, né, de complexidade, os desenhos também. Então, sempre o adulto deve fazer essa regulação, né? Porque para não despertar ainda mais ansiedade. Sim. Então, se a criança ainda é pequena, se ela ainda não tem muita familiaridade com esse ato de colorir, às vezes crianças que têm autismo ou que têm déficit de atenção e hiperatividade, desenhos com menos elementos podem ser melhores para elas ficarem mais tranquilas, mais calmas. Mas agora também deve existir uma escala, por exemplo, pelo ato de pintar, vocês pedagogos, vocês que podem avaliar crianças, saber também como é que está a evolução, o desenvolvimento. Com né? certeza. Crianças mais velhas que ficam pintando fora do espaço. Sim. Né? Eu acho que você já consegue diagnosticar através do ato de colorir. Sim, a gente consegue observar várias coisas, várias questões que são inerentes à parte do desenvolvimento e do aprendizado. Eu trouxe alguns porque é uma prática minha já de antes, né? Essa aí é uma mandala? Essa aí também é uma febre entre os adultos, né? Sim, e alguns anos atrás a gente ainda tinha comentado antes, né, que em 2015 era a febre do jardim secreto, que sempre surge inicialmente para os adultos, né? Os adultos que começam a divulgar, e aí depois chegou também nas crianças, e aqui eu fiz com aquarela, né? Lindo. Uma aquarela escolar, daquelas bem baratinhas, essa é original né? ou é uma cópia? Essa aqui é de um livro de colorir que eu comprei, mas ele é destacável. E você que pintou esse aqui? Essa aí sim. Gente, mas é muito perfeito. Não tenho muita preocupação com técnica. Ô, Ju, mostra aqui, vê se consegue. Olha aqui, ó. Na verdade, não Esse tenho é o da muita Gica. essa preocupação com técnica também, Essa é da né? Maria. Maravilhosa, pintura linda. Eu sei que foi natural, né? Mas você tem um dom, É mais viu? para relaxamento mesmo, né? Esse aqui é o da Maria, é pintura mesmo, e o meu aqui, né, que ficou, enfim, de longe não aparecem as minhas falhas, mas tudo bem. É o meu desenho. Eu usei muito também, que eu fiz o tratamento contra o câncer ali, a quimioterapia, Sim. Como é que a radioterapia. foi o ato de colorir neste momento para você, Maria? É muito terapêutico, né? Os psicólogos alertam que não é terapia, não é arte-terapia, porque a arte-terapia ela é conduzida por um profissional habilitado, né? Pelo terapeuta, mas é terapêutico de uma certa forma, porque te tira dessa ansiedade, desse pensar demais, né? A gente vem para um momento que a gente está ali concentrado, escolhendo a cor, pintando, né? Então, é um momento de relaxamento mesmo, de mergulho. Deixa eu ver esse aí também. Olha, eu sou meio brasileira, tem que ver bem pertinho. Ai, que lindo, resiliência, que mensagem linda. Esse aqui também foi você, Eram né? as mensagens que eu buscava, principalmente naquele momento. Gratidão, né? ai, que lindo. No momento do tratamento, então... Sempre era um momento que a gente não tinha muita disposição física por causa da quimioterapia. Então, é uma atividade leve, né? Que eu fazia e me trazia essa sensação de paz, de plenitude. E tem uma coisa meio nostálgica de infância mesmo, né? O ato de colorir, ele traz muito essa questão nostálgica da infância. Que quem é que não gosta, né? Imagina, essas memórias afetivas mais suaves, mais despreocupados, né? Eu adorei a gente falar um pouquinho sobre o colorir, que está escrito assim, gente, ó. Se você vier, por exemplo, às 4 horas da tarde, começarei a ficar feliz desde as 3. Como eu, que já comecei a ficar feliz desde quando me convidaram. E disse, tu vai estar lá vai estar com a Gica, com a Gisele no programa. E disse, que delícia, já fiquei feliz todos esses dias aguardando esse momento. Ô Maria, rapidamente, eu também. Eu gosto muito de você é um exemplo, é contadora de histórias, hoje o tema foi isso, né? Ela também é escritora. Mas assim, tem algum sinal, rapidamente, que o pai, de repente a criança ficou... Não sei se existe um viciado em colorir, mas que não quer mais sair da frente do livrinho. Isso também pode ser um sinal? Sim. Porque como uma fuga dessas situações, às vezes, de desconforto, de ansiedade,
pode sim o desenho, o colorir pode virar uma fuga. E aí, é como eu disse, assim, o elemento de regulação, a régua é o adulto, né? Então, assim, deixar de fazer algum trabalho escolar, deixar de fazer alguma tarefa que tinha que fazer, porque eu estava pintando, aí já acende um alertazinho. Sim, né? Com certeza não é legal, né? Tem uma atividade familiar, um aniversário, alguma coisa que está todo mundo reunido. Onde está a criança? Ou tá lá onde no está Bobbie o Goods adulto? Dela. Está lá, isolado, colorindo. Então, são alguns sinais de alertas, mas tem muitos, né? Tem muitos artigos na internet já pode procurar, né? Psicólogo, cientista, saiu o artigo na semana passada na CNN, saiu já nas revistas de saúde. Então, os livros continuam entre os mais vendidos. Essa semana são 4 títulos, né? Nos primeiros lugares. Olha só. Então é isso aí. Maria, passou demais o nosso tempo. Beijo no coração, volte sempre, tá bom? Beijo também, beijo para todo mundo que está nos assistindo. E vamos colorir. Vamos colorir, né? Bem saudável, né? De forma saudável.